Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. O pai indisponível e o cansaço energético na vida da mulher. É sobre isso que a gente vai falar. Um assunto muito necessário e importante para que nós possamos ter mais harmonia e leveza na vida. E no final do vídeo nós vamos fazer um exercício sistêmico com a EFT para neutralizar o peso emocional que fica por trás dessas feridas que muitas pessoas ainda não trabalharam, não curaram, não procuraram olhar e fazer essa associação. Por que nós nos desconectamos da energia do masculino? Por que nós temos tantas dificuldades em lidar com o universo masculino? E quando eu falo em lidar com o universo masculino, eu estou falando de relações afetivas, eu estou falando do campo profissional, porque quando nós temos dificuldades com o pai, que o pai era indisponível, nos faltam forças de ação, nós não temos aquele impulso natural que é necessário para o mundo profissional, para o campo das profissões, das carreiras. Não que seja uma regra, mas tem aí uma relação muito forte na mulher que tem dificuldades em se colocar no mundo profissional, em desenvolver uma carreira próspera, em fazer escolhas, tomar decisões, né, e ter dificuldade nas relações afetivas com o masculino tem muita relação com o pai indisponível. Mas como eu falei, não é uma regra. Essa é a visão sistêmica de Bert Hellinger, que é uma das visões mais ampliadas e profundas para identificar a raiz dos problemas. Só antes de começar a falar, eu quero passar um recadinho para quem me segue há pouco tempo, para quem acompanha meu trabalho há pouco tempo e ainda não acessou o meu site, não conhece sobre todos os meus serviços. Aqui embaixo do vídeo tem o link do meu site, então o convite é para você clicar no link do meu site e navegar em todas as opções, os serviços que tem lá. Tem cursos gratuitos, cursos online, tem o meu livro. Vocês encontram também os canais de contatos para saber sobre terapias, sobre a constelação, sobre mentoria sistêmica. Então, é importante para quem chegou aqui há pouco tempo saber quem sou eu, o que eu faço, quais são os meus serviços, o que eu ofereço. Porque eu recebo sempre perguntas do tipo: você faz atendimentos? Você tem cursos? Gente, é só clicar aqui embaixo no link do meu site que todas as respostas estão lá. Então fica aí o recadinho, ok? E vamos falar então sobre o pai indisponível. E eu vou contar um trechinho bem curtinho da minha história, porque essa mensagem vai chegar aí nos corações das mulheres que, assim como eu, também tiveram e têm ainda, talvez, um pai indisponível. O que é o pai indisponível? É o pai que não está disponível afetivamente, às vezes nem fisicamente, ou seja, é um homem, o pai que nos deu a vida, não consegue se conectar aos seus filhos. Mas a gente vai falar aqui em específico da filha mulher, porque o cansaço energético, o cansaço espiritual é muito maior, pelo que eu já pude perceber através da minha experiência profissional e da minha experiência de vida. Dois filhos em casa, um homem e uma mulher, têm o mesmo pai, a mesma indisponibilidade afetiva. A repercussão é maior na vida da filha mulher do que na vida do filho homem, ok? Então fica aqui esse parâmetro que eu gosto de trazer, que não é baseado em achismo, isso é baseado em experiências de vida e profissional, a partir de tantos atendimentos aí ao longo de mais de 10 anos trabalhando com terapia sistêmica. Então o pai indisponível é esse homem que ainda está preso nas suas feridas com o seu sistema de origem, com pai e mãe.
é uma pessoa que não consegue olhar para os seus filhos e se conectar de forma saudável, porque projeta suas feridas o tempo todo nos outros, né? E daí por aí afora, gente, não vou citar aqui todas as dificuldades que um homem indisponível afetivamente para seus filhos pode estar vivendo, tá? Ele pode não ter tido pai, não ter tido mãe presente, ou nem afetivamente, nem fisicamente. Ele pode ter sido negligenciado, ele pode ter sido abandonado, rejeitado, né? Ele pode ter vivido lá traumas bem pesados e não consegue se conectar. Provavelmente vai ter dificuldades nas relações afetivas, né? Vão ter aí muitos desequilíbrios com o universo feminino ou com o universo masculino também, e em repercussão com seus filhos. Não foi diferente com meu pai, que era um homem indisponível afetivamente, ele não conseguia se conectar com os filhos, e comigo principalmente foi bastante desafiador. Então, o meu pai, diante da história de vida dele, ele não conseguia, não sabia ver a vida com leveza. Tudo tinha um peso muito grande para ele. A gente sentia energeticamente aquele pesar. E por conta disso, ele condenava muito as pessoas que sabiam desfrutar da vida, que sabiam descansar, que levavam a vida com mais leveza e com mais alegrias. Então era muito comum eu crescia ouvindo ele criticar, condenar, julgar essas pessoas, sempre associando com leveza, pessoas que sabem relaxar ou descansar, com pessoas folgadas, com pessoas preguiçosas, com pessoas negligentes, né, que não levavam a vida a sério. Eu cresci com esses comentários, eu ouvia muito ele falar sobre isso. Então eu cresci com essa voz de cobrança dentro de mim. Então, através dessa voz de cobrança, tudo que era relacionado a descansar, relaxar, desfrutar da vida, eu passei a ver também com pesar. Eu passei também a me culpar quando eu sentia vontade de descansar ou necessidade. Às vezes eu estava precisando relaxar, descansar, preencher minha vida com alguma coisa mais leve, férias, ter um lazer, né? Nascia então a partir daí um padrão, um condicionamento. Eu estava herdando dele o mesmo modelo, só que de forma inconsciente. Eu não sabia disso. É de forma inconsciente. E a partir disso, era como se tivesse um ditador na minha mente, me acusando, me condenando, me culpando. Eu não conseguia ser leve quando o assunto era descansar, relaxar, passear, ter um lazer. Sempre vinha uma autocondenação por trás, mas eu não sabia de onde vinha, porque era inconsciente. Ficava como se fosse um eco na minha mente, aquelas palavras dele: pessoa preguiçosa, pessoa folgada, pessoa que não leva a vida a sério, pessoa que não é adulta, é infantil, uma pessoa adulta não pode fazer certas coisas, tem que assumir a responsabilidade de que a vida é dura. Entende? Gente, isso é muito sério, a gente fica dentro dessa ressonância sem perceber. A gente herda esses comandos sem saber da onde vieram, porque é inconsciente. Além de um padrão, estava nascendo aí uma postura de heroína. Heroína é aquela que faz tudo para todos, que está sempre disponível para ajudar. É aquela que é requisitada porque ela não sabe dizer não. Então ela está sempre colocando outras coisas à frente de si mesma. Então essa postura de heroína é a pessoa, sim, que não sabe dizer não, é a pessoa que está muito na energia do fazer, não está na energia do sentir,
Mas só que não é uma energia equilibrada, é uma energia toda distorcida. A pessoa quer fazer alguma coisa, mas às vezes não tem nem um plano, não tem nem um projeto de vida. Ela acha que ela precisa estar em atividade, em movimentos. É como se a pessoa estivesse colocando alvos para todos os lados, mas meio perdida, sabe? Não está centrada, não está organizada, está assim um pouco naquele do oba-oba. Então essa é uma das posturas de heroína. Existem outras heroínas, mas a heroína que eu falo é essa pessoa, tá? Uma pessoa rígida, que não se coloca disponível para si mesma, mas para os outros e para outras coisas, para outros afazeres, sempre se colocando em último lugar. Porque daí o que está por trás disso é uma necessidade de reconhecimento, pertencimento, aceitação, aprovação. Consegue entender como isso é complicado? Só que tudo é inconsciente. Tem uma frase de Bert Hellinger que ele fala sobre a heroína. Por amor cego, a filha se torna heroína para representar o papel do pai que ela não teve, do homem de força que ela não conseguiu tomar no coração. É isso mesmo. É isso aí, gente. Resumidamente, é isso aí. Essa é uma forma de buscar um vínculo com esse pai indisponível e ser leal a ele através das repetições do mesmo modelo que foi herdado. É só uma forma dessa filha se conectar a seu pai. Então, seguindo com a descrição da minha história, a partir daí se tornou muito difícil para mim estabelecer uma conexão com o universo masculino de forma saudável. Sempre tinha uma carência por trás, uma cobrança, porque eu estava projetando aquelas feridas no outro. E é claro que o outro vai se assustar, que não vai dar conta e vai embora. E por conta dessas feridas, da indisponibilidade do pai, surgiram várias camadas de dores. E uma delas é que, embora a pessoa, eu no caso, queria estar num relacionamento, não estava disponível. Porque é muito difícil a mulher que tem o pai indisponível estar disponível para um relacionamento. Ela se bloqueia, só que conscientemente ela pensa que ela está aberta, que ela está pronta para se relacionar. Mas lá dentro ela ainda está refém daquelas feridas da infância. Ela ainda carrega essa criança ferida. Ela ainda procura o pai no masculino. Ela ainda está naquele movimento de receber. Ela quer ainda receber do pai mais carinho, mais atenção. E o outro, esse homem que vai chegar na vida da mulher, não vai dar conta de atender essas demandas, até porque não é papel dele. Não foi diferente comigo, eu achando que estava disponível, só que eu não estava disponível. E esse era só um mecanismo de defesa, porque a indisponibilidade afetiva é uma forma de estar mais disponível para o pai, para a construção desse laço, desse vínculo que muitas vezes passa uma vida sem acontecer, do que disponível para ter uma relação saudável com o masculino, uma relação entre adultos. Só que a gente faz confusão, tá? Fazemos confusão, e quanto menos a gente acha que isso não faz sentido, mais a pessoa está refém dessas feridas e projetando no masculino, projetando no outro, ou projetando nas suas profissões, na sua carreira profissional, a falta da força do masculino, a falta da força desse pai no seu coração. Esse movimento de tentativa que eu tive a minha vida toda não me aproximou do meu pai, pelo contrário, me distanciou muito mais, porque eu ainda ficava naquela reivindicação de cobrar dele aquilo que ele não pôde me dar na infância, eu ainda ficava na carência, eu ficava tentando mostrar para ele o meu lado da história, só que não funciona, gente, não funciona.
A pessoa ela não está aberta para te ouvir, para te entender, muito menos para mudar. E quanto antes a gente aceitar isso, mais leve e próspero o caminho de crescimento pessoal, profissional, espiritual e energético nós vamos ter. O maior problema que uma pessoa vive hoje, tanto num processo terapêutico quanto no seu processo pessoal de desenvolvimento, é não aceitar aquilo que nós não podemos mudar, ou seja, a história dos nossos pais. É a história deles. Meu pai não conseguia ver a vida com leveza, é a história dele. Ele teve dificuldades na infância com pai e mãe, ele carregava muitas feridas, muitos traumas, mas é a história dele. Os filhos não salvam seus pais. Os filhos não mudam a história do passado dos seus pais. Isso precisa ficar bem claro. A forma que nós podemos honrar este vínculo é curando essa ferida no coração e nos colocando disponíveis para fazer diferente, para tomar um outro rumo, para tomar um outro caminho na vida que não seja repetir a mesma história e depois passar para os descendentes. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a tomar esse pai indisponível no coração, mas deixar com ele o que é dele. Simples assim, ao mesmo tempo parece simples, mas não é. É muito complicado, é complexo, é um desafio e às vezes é um caminho para a vida toda. Porque essas mulheres, elas estão cansadas, assim como eu fiquei. Eu adoeci, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, eu tive ansiedade crônica, eu passei a usar medicamentos controlados. Eu não via muita esperança, eu não sabia de onde vinha tanto problema, tanto desassossego, tanta tristeza, tanta melancolia. Apesar de que a minha história não era só com o pai, tá? Eu conto em outros vídeos que eu tenho aqui no canal, já contei um pouquinho da história que é com os dois, mas hoje nós estamos falando em específico do pai, não da mãe, tá? Então, gente, a vida, ela segue um fluxo, ela é em frente. Não é olhando para trás e repetindo padrões ou eternamente refém das feridas do passado, é que nós vamos prosperar, que nós vamos nos curar, que nós vamos evoluir, que nós vamos nos desenvolver. Não. Existe uma forma muito bonita, muito iluminada de honrar a nossa vida, dando um lugar para esse pai no coração, para esse pai indisponível, para a história dele. Eu sempre digo aqui nos vídeos, procurem conhecer a história do pai de vocês. Ah, não sei, meu pai já é falecido, não tenho muito como saber. Procure fotos, procure falar com tios, com talvez primos mais velhos. Alguma informação de leve que vocês tenham, como eu fiz isso. Para poder, aquele lado mental, aquele lado que quer entender o porquê dos porquês, se acalmar. Porque daí esse lado nosso, ele se acalma, ele vai ficando mais centrado, mais relaxado, mais em paz, porque existe um desassossego lá dentro, de às vezes querer entender por que certas coisas aconteceram, tá? E para quem me segue há mais tempo, conhece um pouquinho da minha história, sabe que meu pai partiu desse plano há pouco tempo, nós estamos em fevereiro de 2025, são 4 meses da partida dele, então eu estou nesse processo de luto, estou nesse processo de ter muitas compreensões que eu não tinha antes, né? E esse processo seguia com ele aqui nesse plano, seguia com ele perto fisicamente de mim ou distante, e vai continuar. Esse processo vai ser para sempre. Nós tínhamos bastante dificuldades, ele comigo, eu com ele, né? Tivemos muitos desafios. Eu fui, acho que, uma filha desafiadora para ele, né? Por ser muito diferente. Ele não conseguia me entender, não conseguia me aceitar, mas essa é a história dele.
Hoje, daqui, o que me cabe é enviar muita luz, honrar muito a minha vida, os ensinamentos, porque ele foi um grande professor, né? Um pai, quando ele é desafiador na relação com a filha, todos os desafios que a gente vive são muitos aprendizados. Então hoje eu olho para o meu pai vendo um grande professor, um grande professor. Todo o meu caminho de evolução, de crescimento e de cura tem a presença dele no meio. Sempre aquele professor que me ensinava através das dificuldades, através dos desafios, como eu poderia fazer diferente. Só que isso eu precisei entender, compreender sozinha. É um caminho que eu precisei percorrer sozinha e que todos nós precisamos percorrer sozinhos. Ok? Dito isso, então, vamos fazer nosso exercício sistêmico com a EFT. Para quem me segue há mais tempo, já sabe como que é o exercício da EFT. Né? Nós vamos tocar nos meridianos de energias, que nos dá a possibilidade de fazer uma limpeza emocional mais profunda, uma reprogramação, onde nós vamos limpar muitas memórias de dor, vamos nos abrir para novas possibilidades, novos comandos de vida. E para quem tem dúvidas sobre a EFT, eu volto a dizer, clica aqui embaixo no link do meu site, que lá tem o curso da autoaplicação da EFT. Aí vocês vão aprender o passo a passo como realmente se faz o exercício. Então, para quem já está acostumado a fazer, só me segue. Eu vou pedir então para vocês respirarem fundo agora, sentar com a coluna ereta, arrumando assim a coluna, fazer uma respiração profunda, se conectar com esse pai indisponível, com as feridas que de repente vocês carregam, feridas de dor, de rejeição, de abandono, mágoas, ressentimentos, o que vocês ainda sentirem que estão carregando, mas que não está sendo nem um pouco positivo para a vida de vocês. E nessa ressonância, vamos começar a bater no ponto do karatê. Eu falo a frase e vocês repetem. Mesmo que eu tenha tido um pai indisponível, e isso tenha aberto muitas feridas na minha vida, ainda assim, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu tenha tido um pai indisponível, e isso tenha aberto muitas feridas na minha vida, ainda assim, eu me aceito profunda e completamente. Ok, podem soltar os braços, continue deixando a respiração solta, fluindo, e vamos começar a tocar no primeiro ponto dos meridianos. Meu pai foi indisponível na minha vida. Ele não estava aberto para se conectar comigo. Ele não estava pronto para ter um vínculo saudável comigo. E por muito tempo, eu cobrei ele. Eu reivindiquei aquilo que eu não tive. Eu carreguei mágoas e ressentimentos. Eu desenvolvi uma desconexão com o masculino. Eu adotei posturas que não me favoreciam. Como a postura da heroína, que busca o pai no coração, mas que não está disponível para si mesma. Não está disponível para se relacionar. Aquela heroína que cobra do outro, mas que não sabe olhar para si mesma. E a postura da salvadora, talvez,
Aquela salvadora que está sempre querendo ajudar os outros, ajudar sua família, que fica incansavelmente fazendo tudo para todos, a todo momento, mas não olha para si mesma. Eu fiquei confusa, indecisa, quando eu olho, às vezes, para o campo profissional, para a energia de ação que eu precisaria ter. Eu não sinto forças. Estou sempre em dúvidas. Não sei o que é bom para mim mesma. Sou insegura e projeto todas essas feridas no mundo. Projeto as minhas feridas no outro. Nos relacionamentos afetivos. Eu cobro demais. Por conta das minhas carências, eu cobro demais. Mas não consigo olhar para dentro. Todo esse cenário da minha vida são as repercussões do pai indisponível. Aquele pai que eu não consegui tomar no coração. Mas agora eu olho para tudo e solto todas essas posturas. Solto todos esses padrões. Solto todos esses condicionamentos. Eu não preciso honrar a minha vida através das repetições. Eu posso escolher honrar pelo amor. E honrar pelo amor é fazer diferente. Eu deixo com meu pai o que é dele e fico só com o que é meu. Não posso salvá-lo, mas vou honrá-lo através do meu crescimento, do meu desenvolvimento, da minha prosperidade, da minha saúde, de uma vida mais leve, com mais harmonia, paz e leveza. Soltem os braços, respirem fundo e fiquem nessa conexão, nessa ressonância, nessa energia. Imagino que essas palavras, elas tenham trazido um relaxamento profundo, talvez pensamentos que ainda estão borbulhando na mente, sentimentos, vontade de chorar. Tem muita coisa que vem aí, tá? Vem uma criança ferida, que está buscando ainda por inclusão, por pertencimento. Olhem para essa criança com amor, acolham essa criança. Olhem para a história do pai de vocês. Dê um lugar no coração para tudo que foi. Para tudo que não deu para ser diferente. Para todos os altos e baixos. Para todos os desafios. Para todas as feridas. Às vezes, a gente ainda não conseguiu olhar com os olhos do aprendizado que está por trás de tudo isso, que foi como eu fiz.
Eu não tinha ideia de que existia um aprendizado por trás de tudo isso. E à medida que eu fui me curando, eu fui entendendo e dando lugar, dando lugar, dando lugar. Mudou a minha relação com ele? Não muito, tá? Não muito. Meu pai conseguiu dar o lugar que eu gostaria para mim na vida dele? Não muito, não muito, mas não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Não é sobre estreitar relações físicas, não é sobre mudar nossos pais, não é sobre nós irmos para nossa criancinha e querer a todo custo que esse pai nos inclua nas suas vidas. Às vezes não é mais possível. E o processo de adultecer é assim mesmo. É suportar, sustentar uma nova postura. Vamos nos sentir culpadas de, às vezes, uma voz vem ali na mente dizendo: você está sendo insensível, você está sendo ingrata, você está sendo muito dura, você está sendo muito rígida, era rígida por uma coisa, agora está sendo por outra. Essas vozes vão vir, viu? Veio comigo, pode vir com vocês, não é diferente, as pessoas que eu atendo sempre me relatam que essas vozes ficam lá, não dão trégua. Culpando, criticando, que a pessoa está sendo insensível, que ela está sendo dura. É assim mesmo. É um passinho de cada vez, tá? Um passinho de cada vez. Por isso, ter um acompanhamento profissional é imprescindível, gente. Procurem uma pessoa que vocês tenham confiança, afinidades, indicação, que vocês conheçam um pouquinho do trabalho, tá? E se vocês têm afinidade com a minha energia, se vocês acham que eu posso ser esse canal de ajuda, vai ser uma honra e uma alegria ajudar vocês no caminho de cura e libertação, ok? Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like ali, é muito importante para esse vídeo se propagar, para alcançar mais pessoas, para que o YouTube entenda que é uma mensagem que merece e precisa se espalhar, ok? Um grande abraço, um grande beijo, muita luz na vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!